até vinculando que eu acho que a questão mereceria ser anulada, mas a OAB fez vistas grossas e, sinceramente, não anulou a questão. O que eu acho, de fato, de muito mau gosto. Acho que a questão precisaria sim ser anulada. Acho que o ideal seria a anulação, porque não extraio dela todos os requisitos do vínculo de emprego, não. Joia? Vamos lá? Para a próxima questão? Vamos dar uma olhadinha na próxima questão? Professor, diante das perguntas respondidas há pouco, poderíamos então entender que a diarista poderá ter vínculo de emprego? Ah, isso é outra questão relevante, viu? É outra questão relevante, rapaz. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Presta atenção nisso. A ideia é a seguinte. A pergunta do doutor, a diarista pode ter vínculo de emprego? Sabe qual é o problema? A gente chega muitas vezes para um tomador de serviço doméstico e fala assim, ela é sua empregada doméstica ou ele é seu empregado doméstico, e a gente ouve a seguinte resposta, não, ela é diarista. Se alguém te responder isso, pergunta de novo, fala assim, mas tudo bem, mas ela é empregada doméstica? Aí ele vai olhar para você, não, ela é diarista. E nós temos uma conotação que o fato de ser diarista exclui o vínculo de emprego. E por favor, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Doutores, diarista é forma de ajuste de recebimento. Ponto. Diarista é só isso. Diarista é forma de ajuste de recebimento. Ponto. Diarista não tem relação com ter ou não ter vínculo de emprego. Doutores, muitos professores são horistas, porque ajustam o seu recebimento por hora-aula. A maior parte dos empregados são mensalistas, porque ajustam o seu recebimento por mês. Diarista é quem ajusta o seu recebimento por dia. Só. Ué, André, então o diarista pode ter vínculo de emprego? Claro que pode, mas eu vejo eu sempre falo isso. Eu acho que dar aula de direito do trabalho é uma das aulas mais difíceis que a gente tem que dar. Sabe por quê? Todo mundo tem contato com o direito do trabalho aí na rua. Só que a gente tem muita ficção jurídica que acaba sendo imposta. E a gente vem muitas vezes para a sala de aula com essas ficções, achando que aquilo que a gente vê cotidianamente, que a gente vê regularmente é o correto, quando não é. E também tem mais uma razão de ser. Eu não tenho a menor dúvida, eu não estou reclamando disso, não. Muito pelo contrário. Até me faço valer disso muitas vezes também. Mas, ante o corre-corre do dia a dia, nós passamos a ter verdadeiras adorações por resumos. Nós amamos resumo. E a gente precisa direcionar muitas vezes o nosso estudo e a gente acaba adorando resumo. Mas nós chegamos ao ápice do resumo, que é o resumo do julgado, que é denominado de ementa. Vocês já perceberam como agora a gente só lê a ementa? A gente não lê mais inteiro o teor de acórdão de jeito nenhum, a gente só lê a ementa. E aí a gente vê assim, TST não reconhece vínculo de emprego de diarista. Olha lá, diarista não tem vínculo de emprego. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Leia. O TST pode até não ter reconhecido o vínculo de emprego daquela diarista, mas não porque ela era diarista. Ou seja, não porque ela cobrava por dia, e sim porque ela prestava serviços 1 ou 2 vezes por semana. Sabe o que acontece? É que normalmente esse tipo de trabalhador que presta serviço na nossa residência 1 ou 2 vezes por semana, ele cobra pelo dia. E por isso ele é diarista. Mas não é, por favor, porque ele cobra pelo dia que ele não tem vínculo de emprego. E sim porque ele presta serviço 1 ou 2 vezes por semana. Doutores, se vocês me contratarem para fazer faxina, limpeza na casa de vocês, segunda, quarta e sexta, e eu cobrar R$50 por dia, eu sou diarista. Mas eu tenho vínculo de emprego? Tenho. Ah, então o diarista pode ter vínculo de emprego? Objeto da pergunta do doutor. Claro que pode. Claro que pode. Não é o fato de ser diarista ou não que inclui ou exclui por si só a relação empregatícia. Tem nada a ver. Não é pelo modo como eu fixo o meu recebimento que eu vou ter esse tipo de problema. Ou não. Não é isso. E sim pelo modo como a prestação de serviço é feita. Portanto, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta,
Pode existir vínculo de emprego. Não estou falando que existe, por favor, mas pode existir vínculo de emprego, sim. Com isso, a gente termina aqui o nosso segundo bloco, mas não acabou não, hein? A gente termina o nosso segundo bloco do programa e daqui a pouquinho nós voltamos com o terceiro bloco, que é o X da questão. Mais uma vez eu falo, não fique chateado você que não conseguiu enviar a sua pergunta para cá, para que ela fosse respondida agora, não. Envie para o provafinal@lfg.com.br com o nome, cidade de onde você mora, para que a gente possa entrar em contato e responder isso de maneira mais pessoal para vocês. Tá joia? Não vai embora ainda não. A gente vai e volta rapidinho com o terceiro e último bloco do nosso programa, que é o X da questão. Até já! Tá aí, promessa é dívida. Estamos aqui agora com o terceiro e último bloco do nosso programa, que é o X da questão. Vocês sabem que eu tenho falado muito aqui para vocês que o programa não é destinado somente ao estudante do direito, né? Ou aquele que concluiu, ou aquele que está fazendo a faculdade ainda. De verdade não é mesmo. E eu tenho percebido cada vez mais como isso não é o que acontece na prática. Muito engraçado, até se vocês me permitem esse exemplo, eu estava outro dia trocando o pneu do carro, furou o pneu, parei no borracheiro, trocando o pneu do carro, tinha um rapaz num carro ao lado, e aí o rapaz olhou para mim e falou assim, pô, rapaz, me parece que eu te conheço de algum lugar, tal. E aí eu falei com ele, falei, não, você estuda direito, capaz de ter sido meu aluno, tal. Não, nunca fiz direito, não, rapaz, sou engenheiro. E aí começamos a conversar, de repente eu tomei o celular. Era o pessoal da produção agendando uma gravação comigo aqui do programa, do Prova Final mesmo, desse programa aqui. E aí eu comecei a falar com ele, aí o cara olhou para mim, ele ouviu um pouco da conversa e falou, desculpa, mas você participa de algum programa na TV Justiça? Eu falei, tem um programa Prova Final. Ele disse, pô, então é lá, cara, eu assisto bastante mesmo, o programa é muito bom. E daí eu comecei a perceber que a audiência não é restrita ao público do ramo do direito. Isso eu achei muito legal, achei realmente bastante interessante. Então agradeço muito a vocês pela audiência aí que vocês têm nos dado, nos proporcionado, reconhecimento disso, é o maior pagamento que a gente pode ter disso. E tem muita gente que vem me falando assim, o André, você vive falando que o terceiro bloco, o X da questão, é o bloco mais importante do programa. André, não é impossível ele ser o mais importante porque ele depende do bloco principal, que é o tema do dia. Eu acho que é um dos mais importantes, apesar de fato ele ser um bloco acessório, ele depender do bloco principal. E sabe por quê? Por um fato muito simples. Eu percebo, principalmente no examinando da OAB, muitas vezes após a prova, que o pessoal vem me indagar sobre determinadas questões. Ô professor, caiu essa questão na OAB, eu não consegui responder essa questão de maneira que me satisfez, professor. Eu coloquei essa alternativa aqui, estava certo? E aí, eu normalmente tenho um critério que eu nunca vou direto e falo, não era essa, era essa. Eu falo assim, não, pera um pouquinho, vem aqui. Como é que era a questão? A questão era assim, 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 assim. Mas não tinha isso aqui na questão? Tinha. Não tinha isso. E quando eu começo a conversar, o examinando olha para mim e faz, putz, a professora era essa aqui. Ou seja, ele mesmo sabia a resposta. É que ele não soube exatamente extrair da questão aquilo que ela pedia. É o fato do entendimento da questão, da linguagem que é utilizada. Por isso que eu acho um bloco importante. Esse sim, um pouco mais reservado já ao estudante do direito, mas um bloco muito importante, para que vocês saibam como que o tema do dia pode ser abordado, algumas pegadinhas, como que ele pode ser abordado nas questões de exame de ordem. E é para isso que a gente vem com esse terceiro bloco do nosso programa. Portanto, a partir de agora, já vamos trazer aqui a primeira pergunta que foi selecionada, para que a gente consiga comentar um pouquinho acerca dela. Vamos jogar ela lá? Vamos lá. Olha aí, ó. João Tarquínio trabalha para a empresa Invicta Limitada, sem nunca ter podido mandar ninguém em seu lugar, trabalhando diariamente das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, porém, sem receber o seu salário. Admitindo esta situação hipotética, João Tarquínio é empregado, eventual, avulso ou trabalhador temporário. Presta atenção. Trabalhador, desculpe, voluntário era a última alternativa, não temporário. Teve muita gente que quando caiu isso no AB, foi no voluntário. Porque falou assim, bom, o João trabalha para a Invicta Limitada sem nunca ter podido mandar ninguém ao seu lugar.
Este critério é um critério de pessoalidade. Trabalhando